Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos estudar agora revelia. Tema que está no CPC entre os artigos 344 a 346. O que é revelia? Revelia para o CPC e para a tua prova lá objetiva, você vai marcar que é ausência de contestação. O réu que não contesta é revel. Então, o que é revelia? Revelia é ausência de contestação. Na prova, eles vão dizer o seguinte: Joaquim, réu do processo tal, deixou de apresentar reconvenção. Por conta disso, ele é revel. É errado. Revelia não é ausência de reconvenção. Revelia é ausência de contestação. O autor entra com uma ação contra o réu alegando diversos fatos. Com relação a esses fatos, o réu tem que contestar. Se ele não contestar, ele é revel. Ainda tem outra. Essa revelia ela produz um efeito material que cai muito em prova. Qual é esse efeito material? É a presunção relativa, não é absoluta, presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Eu posso te perguntar na prova o seguinte: sempre que o réu for revel, ele vai perder o processo? Ele vai sair perdedor dessa ação? Sim ou não? Não. Porque quando tu é revel, vai ter um efeito que é a presunção de veracidade do fato alegado pelo autor. Mas não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Vou te trazer um caso que eu vi na Justiça do Trabalho, na época que eu trabalhei no TRT, que foi o seguinte: teve uma ação, teve uma reclamação trabalhista, que quando estava na vara do trabalho na primeira instância, o trabalhador entrou com uma reclamatória trabalhista, dizendo que ele entrava na empresa não, que ele entrava no local de trabalho nas 6 horas da manhã, e ele trabalhava até meia-noite, de segunda a segunda. De 6 da manhã à meia-noite, de segunda a segunda. Imagina a porrada que dá de hora extra, descanso semanal remunerado, intervalo intra-jornada, intervalo interjornada. Ia dar uma bolada. Beleza. O que aconteceu? Quando chegou no dia da audiência, a empresa não compareceu. E não mandou nenhum representante, não mandou ninguém. E a contestação na Justiça do Trabalho é feita na audiência. Aí o que aconteceu? A ausência de contestação fazia com que a reclamada, com que a empresa fosse revel. Então, o trabalhador, o reclamante, estava com a faca e o queijo na mão. Por que ele estava com a faca e o queijo na mão? Porque ele falou diversos fatos. E a reclamada, a ré, aquela foi revel. Se ela é revel, presume-se verdadeiro os fatos alegados pelo autor. Presume-se verdadeiro que a jornada começava às 6 horas da manhã. Aí o que aconteceu? Começou a audiência e o juiz perguntou: autor, você vai querer ouvir suas testemunhas? Aí o autor olhou para a cara dela e falou: quero, vou ouvir. Para que ele foi fazer isso? Primeira testemunha do autor. O senhor conhece o autor? Conheço. Qual é o nome dele? Fulano. Seu amigo íntimo? Não, não sou amigo íntimo não. Não gosto dessas coisas não, negócio de intimidade, não gosto não. Que horas que ele começa a trabalhar? Ah, o autor? Ah, o autor ele começa a trabalhar, é porque assim ele não gosta muito de acordar cedo, entende, juiz? Então ele começa a trabalhar tipo às 10 horas da manhã, e quando dá mais ou menos 1 hora da tarde ele já está em casa. Ah, beleza. Próxima testemunha. Como é que é o trabalho desse autor aqui, desse reclamante, segunda testemunha? Como é que é? Ah, esse aqui, isso lá trabalha, rapaz. Apelido dele aqui é Zé Vagabundo, rapaz, não faz nada, rapaz. Se tu trabalha 3 horas por dia muito, mas é gente fina. Aí, beleza. Não foi bem nessa proporcionalidade, mas foi quase isso. Sabe o que aconteceu? O reclamante, ele perdeu. O juiz indeferiu o pedido, mesmo a empresa sendo revel. Porque quando eu tenho revelia, eu não gero presunção absoluta do fato alegado pelo autor, é presunção relativa. O juiz pode confrontar aquele fato com as demais provas do processo. Então, nesse caso, se o trabalhador tivesse ficado na dele quieto, não tivesse ouvido a testemunha, ele ia sair vencedor. Mas graças a Deus que ele ouviu e foi levado em conta e o juiz conseguiu extrair a verdade real, né? Então, lembra, o que é revelia? Ausência de contestação. Qual é o efeito material da revelia? É a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção é absoluta ou relativa? Essa presunção ela é relativa, porque ela admite prova em contrário. Tranquilo até aí? O que acontece? O CPC estabelece que existem situações que, apesar do réu ser revel, apesar dele não apresentar contestação, eu não vou ter esse efeito. Que efeito? O da presunção. Porque essa presunção é fogo, velho. Porque se presume verdadeiro o fato alegado pelo autor, o que vai acontecer? Eu não preciso provar. O que eu falei presume-se verdadeiro, né? Então, essa presunção é fogo, velho. Só que tem situações em que, apesar do réu ser revel, apesar de ter ausência de contestação, não vai ocorrer esse efeito. Quem faz prova para tribunal, isso cai muito.
prova de TRT, prova de TRE, prova de TRF, isso aqui cai demais, cara. Toma muito cuidado. Quais são as situações em que, apesar de revel, apesar de não contestar, eu não vou ter esses efeitos da revelia? A revelia não produz esse efeito da presunção relativa de veracidade nesses 4 casos. Primeira situação, quando eu tenho pluralidade de réus, o que é pluralidade de réus, Ritson? Quando eu tenho mais de um réu. Quando eu tenho pluralidade de réus e pelo menos um deles contesta. Vem cá comigo. Essa pessoa, eu sou muito ruim para desenhar, velho, mas o que vale é a intenção. Esse aqui é o autor, e esse autor ele entra com uma ação contra 3 réus. Réu 1, réu 2 e réu 3. O réu 1 é citado e intimado, e ele apresenta a contestação. O réu 2, ele é citado e intimado, mas ele não contesta. O réu 3, ele é citado e intimado e ele não contesta. Pergunta, esse primeiro réu, ele é revel? Não, o primeiro réu não é revel. Ele não é revel porque ele contestou. Segundo réu é revel? É. Porque o que é revelia? Revelia é a ausência de contestação. E o terceiro réu, ele é revel? É. O que é revelia? Ausência de contestação. Então, o primeiro não é revel e o segundo e terceiro são. Só que a revelia desses 2 últimos é uma revelia que não vai gerar essa presunção. Porque se eu pegar essa revelia deles e dar essa presunção, eu vou prejudicar o réu que contestou. Então, o CPC diz pra gente que eu tenho pluralidade, eu tendo pluralidade de réus, tendo pluralidade de réus, e pelo menos um deles contestando, o que vai acontecer? Não vai gerar esse efeito. Primeira situação. Tranquilo até aí? Mas lembre-se, eles são revéis, eu tenho revelia, eu só não tenho efeito. Segundo caso, é quando eu estou diante de direitos indisponíveis. Ritson, como assim direitos indisponíveis e tal? Desculpa pela brincadeira, mas assim é meu jeito, tá? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um casal. Eu tenho aqui um marido e eu tenho a esposa. Vou inverter, esposa e marido. E essa esposa, ela está reclamando que esse marido não está dando atenção. Esse marido só quer saber de futebol. Esse marido aqui, ele só quer ir pro jogo de futebol, só quer ficar com os amigos. E ela está reclamando. E ela fala, amor, você não está prestando assistência em casa. Amor, você tem que prestar atenção. E ele não está nem aí. Sabe o que ela faz? Ela entra na justiça. Ela entra na justiça contra o marido, pedindo que o marido preste assistência para ela pelo menos 3 vezes por dia. Ritson, meu sonho rir disso, isso, meu sonho. Não, isso é só hipótese. Então, ela pede que o marido... Beleza. O marido olha assim e fala... Essa mulher tá doida, rapaz. Que diabo maluco, velho. Quer saber de uma coisa? Não vou contestar. E o marido é revel. O marido vai ser revel. E o juiz vai obrigar o marido a prestar assistência? Não vai. Porque eu estou diante de um direito indisponível. Não é bem assim. Então, quando eu estou diante de direito indisponível, ainda que eu tenha revelia, não gera esse efeito. É a mesma coisa de eu entrar com uma ação contra você. E o que eu quero de você? Digamos que eu quero o teu rim. Ritson, logo meu rim? Porque se eu falasse a tua bunda não ia ficar legal, né? Então é melhor o teu rim. Eu quero o teu rim. Tranquilo. Eu sou autor, você é réu. Se você for revel, o juiz vai me dar o teu rim? Não vai. Por quê? Porque é um direito indisponível. Apesar de você ser revel, não produz esse efeito material da presunção de veracidade. Tranquilo? Terceira situação. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento que a lei considere indispensável, né, para a realização do ato. Então, se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento indispensável, o que vai rolar? Não produz os efeitos. E finalizando, aquele caso que eu citei lá da hora extra. Se o juiz conseguir observar que as alegações de fato são inverossímeis, ou seja, o réu é revel, mas o autor está mentindo. Então, o fato alegado pelo autor é mentiroso. Se o juiz verificar que são inverossímeis, ou então se estão em contradição com as provas dos autos. Nesse caso, apesar dele ser revel, não vai ter esse efeito material. Tranquilo? Então, lembra do seguinte. O que é revelia? Revelia é a ausência de contestação. Qual é o principal efeito da revelia? Qual é o efeito material? É uma presunção, absoluta ou relativa? Relativa. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Pergunto, sempre vai ocorrer esse efeito. O efeito da presunção relativa de veracidade, ele sempre vai ocorrer. Certo ou errado? Errado. Ele não ocorre quando eu tenho plutão, não. Fala para mim, pluralidade de réus e pelo menos um deles contestar. Agora, o teu rim, a bunda, também não tem esse efeito quando eu tenho direitos
indisponíveis. Também quando a petição inicial ela não está acompanhada de instrumento indispensável, ou então quando o cara lá, o autor, é mentiroso. Ele traz uma alegação de fato inverossímil, ou então em conflito com as demais provas. Fechou até aí? Matei isso daqui. Agora vejam só. Eu quero que você tome cuidado, porque se você é revel, você não contestou. E se eu sou revel, Ritson, eu vou ser avisado dos demais atos do processo, vou ser avisado da audiência, você vai sim. E como é que vai ser a comunicação processual do revel? Olha, às vezes eu sou revel, mas eu contratei um advogado. Se você tem advogado contratado, as demais intimações vão ser na pessoa do teu advogado, porque ele tem poderes para isso. O problema é quando eu tenho um revel que não tem advogado contratado, que não tem advogado no processo, que está sem patrono. Nesse caso, contra esse revel, os prazos vão correr. E vão correr a contar do quê? Da publicação. Então vai ser feito publicação no Diário da Justiça. Então revel com o advogado, eu intimo na pessoa do advogado. Agora revel sem patrono, o que acontece? Os prazos correm da publicação. Interessante que, apesar de ser revel, você pode intervir em qualquer fase do processo. Então, teve petição inicial, audiência de conciliação ou mediação, prazo para contestação, revelia, saneamento. Chegou lá na audiência. Chegou na audiência de instrução e julgamento. O réu pode comparecer na audiência? Pode. Rito, mas ele não contestou. Beleza. Se ele não contestou, ele é revel e vai ter esses efeitos. Mas ele pode sim, ele pode intervir em qualquer fase do processo. Aí ele chega na audiência e fala, seu juiz, olha, eu só cheguei agora, então volta à festa desde o começo. Não. Você vai intervir em qualquer fase do processo, mas tu recebe o processo no estado em que ele se encontrar. No estado em que ele estiver. Então, se tu está entrando na audiência de conciliação e mediação, o que passou, preclusão, filho, só lamento. Você pega daqui para frente. Beleza até aí, pessoal? Agora, outro ponto importante. Lá no nosso CPC, eu tenho a disposição do JAN. JAN, tu não vai encontrar no livro, não. É eu que chamo de JAN. O que é JAN? Julgamento antecipado de mérito. Como assim julgamento antecipado de mérito? A marcha normal do processo, ela vem petição inicial, audiência de conciliação ou mediação, contestação. Se tu contestou, beleza. Se tu não contestou, revel. Aí vem fase de saneamento. Aí vem a fase de instrução, que é quando o juiz vai analisar provas. E vem a fase decisória. Às vezes o processo está aqui no começo. Petição inicial, contestação. E na contestação, o réu não contesta. Se ele não contesta, ele é o quê? Ele é revel. Agora, se ele é revel, o que adianta eu deixar um processo ter essa marcha toda se eu tenho essa presunção? Então, tem situações em que o réu é revel e eu posso dar direto a sentença. Ritson, isso é improcedência liminar do pedido? Não. Na improcedência liminar do pedido, eu já estudei com vocês. Improcedência liminar do pedido, primeiro, o juiz, o que ele faz? O juiz pega a petição inicial, ele nem cita o réu. É sem citar o réu nem foi citado. E o juiz pega o pedido e vê que não tem futuro. Nós estudamos isso. E ele dá-lhe a sentença indeferindo o pedido. Não é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de julgamento antecipado do mérito. O réu foi citado, ele foi intimado, mas ele não apresentou contestação. É diferente. Aí o que acontece? O juiz pega, vê que o cara é revel. O juiz vê que ele é revel. Vê que é uma revelia que tem os efeitos, que eu vou chamar ela de revelia poderosa. Tem uma revelia fuleira e uma revelia poderosa, tá? Que efeito é esse? Presunção de veracidade. E além disso, vê que não foi feito requerimento de provas. Então, velho, se não foi pedido provas, eu não vou precisar da fase de provas. E a revelia, ela gera os efeitos, eu vou direto para a sentença. O juiz vai fazer o julgamento antecipado de mérito. E diferente da improcedência liminar do pedido, na improcedência o juiz só indefere. Aqui não. No JAN, o juiz pode deferir o pedido. Tranquilo até aí, pessoal? Então, olha só. Quando eu falo em revelia, revelia é a ausência de contestação. A revelia tem um efeito. Qual que é o efeito? Presunção absoluta ou relativa? Relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Cuidado. Sempre vai ter essa presunção? Não. Porque tem uma revelia que eu chamo de poderosa, que é só para tu entender para a prova. Revelia poderosa é a revelia que tem um poder, é a revelia que tem a presunção. Só que tem a revelia fuleira. A revelia fuleira é aquela revelia que não tem a presunção. E quando que eu estou diante de revelia fuleira?
quando eu tenho pluralidade de réus, pelo menos um deles contestar, direitos indisponíveis, quando a petição inicial não está com aquele instrumento indispensável, ou então quando quando o autor traz um fato inverossímil ou contraditório com a defesa. Tá? O que acontece? Se você está com uma revelia poderosa, que é aquela revelia que gera esse efeito, gera a presunção relativa dos fatos, o juiz pode pegar e já dar a sentença. Só que para ele dar a sentença, eu tenho que ter revelia, ela tem que ser poderosa, tem que gerar esses efeitos, e além disso, não pode ter requerimento de prova. Eu não posso pedir para ouvir testemunha, porque se tu pedir, lascou, né? Para eu ir direto para a sentença, para eu fazer o julgamento antecipado de mérito, réu revel, tem que ser revelia com os efeitos e não ter requerimento de prova. Pergunto para ti, o revel, ele pode entrar no meio do processo ou ele está proibido de entrar no processo? Pode. Mas quando ele entra, renova todos os atos praticados ou não? Não, ele pega daqui para frente. O que passou precluiu, só lamento. Pergunto para ti, e se ele não quiser entrar? Mesmo assim, ele tem que ser avisado, ele tem que ser intimado dos atos do processo, sim ou não? Tem ou não? Tem ou não? Tem. E como é que é a intimação desse revel que não tem patrono nos autos? A intimação do revel que não tem patrono nos autos é por meio de publicação. Estou fechando aqui revelia, pessoal. Sangue no olho até a posse, pra cima a caveira. Fui!